Mensagem para as mães nessa manhã. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 9 a 15. Eu quero adiantar que o meu foco será o versículo 14 e o versículo 15. Eu não vou enfatizar os versículos 9 a 12 hoje, que não faz parte do que eu quero falar. Eu estava lendo um pastor ontem à noite, estudando, para finalizar esse sermão. Ele compartilhou algo interessante. Sabe aquelas pessoas que transmitem, como é que chama? Fugiu a palavra. Aquela parte no jornal, que tem a parte do tempo, que vai chover, não esqueci o nome daquela pessoa. Que faz a... Isso. Tem o tempo da meteorologia nos jornais, Aí vai a pessoa lá e dá anúncio, olha, vai fazer sol, vai chover. E ele veio num lugar que tem esses meteorologistas, recebem cada e-mail maluco, achando, tem pessoas que escrevem e reclamam com eles, você acabou com o meu dia, você falou que vai chover, choveu, e acham que a pessoa que está lá fazendo a transmissão dos dados, eles acham que essa pessoa é culpada. Não, ela só está ali para transmitir o que realmente vai acontecer. Da mesma forma, na Bíblia, há pessoas que às vezes ficam bravos com o pastor quando vai pregar sobre assuntos ou determinadas doutrinas, como se ele fosse o culpado daquilo que está escrito. Não, Deus não me consultou na hora de escrever a Bíblia. Deus não chegou em mim, João Vitor, o que você acha de pôr essa parte e tirar o... Não, eu só estou aqui como aquele que vai falar do tempo. E nós vamos tratar uma área que, infelizmente, a sociedade tem pregado o contrário da Bíblia, de que ser mãe é um peso, de que ser mãe é algo assim que você não deve buscar, que as outras coisas devem estar em primeiro lugar do que a família. Nós sabemos que há aquelas a quem Deus concede a graça de ter filhos e há outras que, por uma determinada razão oculta a nós, mas conhecida a Ele não dá essa graça de gerar filhos, mas não significa que essas mulheres não possam ser mães. Nós sabemos que na igreja há muitos órfãos, aqueles que têm realmente pais e mães físicos, mas são mortos espirituais. E eu posso dizer que eu tive várias mães na igreja, meus pais mortos espiritualmente falando, ainda que vivos, mas eu tive mães que realmente se preocuparam comigo, tiveram interesse, quiseram me criar no sentido de, olha, esses são os valores corretos de se preocupar. Então, ainda que você não tenha produzido filhos no seu corpo, Deus te dá a graça de poder ser mãe de filhos que não têm as mães aos seus lados na caminhada cristã. Isso é um dom para a gente poder ver essa questão. Mas aqui no texto de Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e 15, diz o seguinte: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataveiem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestiário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprende em silêncio com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe. Tem algum texto do versículo 15 aí, de alguma versão, que ao invés de estar, todavia será preservada, tem será salva? Será salva. Algumas outras versões trazem será salva. Todavia será preservada através da sua missão de mãe, se elas, tem alguma que traz no singular? Se ela, todas trazem no singular, Se ela permanecer, ou se elas permanecerem em fé e amor, santificação e com bom senso. Vamos lá. Pai, nós rendemos graças ao Senhor, que como lemos no Salmo 113, como Ana proclamou com seus lábios, é Tu quem concedes a graça de uma mulher ser mãe. Pai, nessa manhã nós queremos te bendizer por todas as mães, especialmente aquelas que estão desempenhando a missão que o Senhor deu a elas com alegria,
e não com lamento, com o extremo senso de honra de poder serem mães, e não com o fardo de carregarem um filho, e que o Senhor faça com que cada mãe e também cada homem tenha uma mente de acordo com a Tua Palavra. Nós tenhamos as nossas mentes renovadas e transformadas pela Tua Palavra. Em nome de Cristo eu oro e te agradeço. Amém. Pois bem, vou esperar eles sentarem lá. Pode vir. Paulo ele está no capítulo 2, dando as instruções. A carta de Timóteo é uma instrução para a igreja. Ele está longe da igreja. Timóteo está na igreja de Éfeso. Sabe a carta aos Efésios? Então, Timóteo estava naquela igreja. Estava fazendo o seu trabalho pastoral lá, e ele estava enfrentando algumas dificuldades, especialmente com os falsos mestres. Havia homens que estavam infiltrados ali no meio, querendo levar ao grupo de irmãos e irmãs ali a naufragarem na fé, a abandonarem a verdade, a viverem, a se comportarem de uma maneira que não é condizente com a palavra. E aí ele vai dando certas direções. Por exemplo, versículo 1 ou versículo 8, como que os homens devem se portar na igreja? O que eles devem fazer? Como é que deve ser, por exemplo, a oração na igreja? Por quem que deve se orar? Qual deve ser a atitude correta na igreja? Aí quando chega no versículo 9 até o 15, fala-se de como as mulheres devem se portar na igreja. Capítulo 3 fala de que maneira os presbíteros e os diáconos devem ser reconhecidos. E aí no capítulo 4 ele dá um alerta com o perigo das heresias. E aí no capítulo 5 ele fala das outras faixas etárias, os mais moços, os homens mais velhos, como que nós devemos tratar as viúvas, os pastores, no versículo 17, capítulo 5, os pastores que andam em pecado, os presbíteros e pastores que publicamente a igreja sabe que eles estão em pecado. Como é que eles devem ser tratados? Eles devem ser repreendidos. O versículo capítulo 6 fala dos senhores, os patrões e os empregados. E no versículo 3 também fala a respeito de como deve se tratar os falsos mestres, e por último fala dos ricos na igreja. Paulo está preocupado com todos, como todos devem proceder na igreja. E aí no versículo 9 até o 12 ele fala de uma coisa que era uma benção e que acaba se tornando, ou estava dirigindo para se tornar uma pedra de tropeço. Vale lembrar que naquela época as mulheres eram muito oprimidas. E uma das coisas que o cristianismo fez foi trazer o valor à mulher. Foi colocá-la da maneira como Deus a colocou na criação. E uma coisa que nós devemos lembrar é o seguinte: tanto a mulher quanto o homem carregam a imagem de Deus. Deus criou o homem e a mulher segundo a sua imagem. Entretanto, Ele deu tarefas diferentes para cada um dos dois. E por darem tarefas diferentes, não significa que a tarefa do homem é melhor que a tarefa da mulher, ou a tarefa da mulher é melhor que a tarefa do homem, porque no final, tanto o homem quanto a mulher estarão na presença de Deus, prestando contas da responsabilidade que Deus deu a cada um. E o que Ele requer dos dois é uma coisa só: fidelidade. Na tarefa que Deus deu ao homem, Deus requer que o homem seja fiel a Deus para abençoar a sua esposa, ou a sua mulher. E na tarefa que Deus deu à mulher, Ele requer da mulher fidelidade a Deus naquilo que ela pode abençoar o homem, a sociedade, seus filhos e por aí vai. E uma das coisas que nós vemos aqui é que essa liberdade, elas não estavam sabendo lidar de tal maneira que elas estavam abusando. Em qual sentido? Aqui nós temos a questão da roupa. A palavra de Paulo aqui está intimamente ligada com as mulheres ricas da igreja. Porque as pobres não tinham condições de andarem com cabeleira frisada, que era o cabelo com fios de ouro. Só as mulheres ricas. Eu estava pesquisando, um tipo de penteado assim custava quase 7.000 denários. Significa 7.000 dias de trabalho. Um denário era o salário de um trabalhador. Quanto que recebe alguém por dia da construção aí? Carlos, qual que é o salário de alguém na construção por dia? 150, suponhamos. 150 vezes 7.000.
Me ajuda aí, matemática. Matemática. R$10.500. Você pagaria, mulher, R$10.500 num penteado? Isso é por alto o que uma cabeleira frisada com ouro custava. E havia mulheres pobres na igreja. Imagina o que isso causava no coração das mulheres que não tinham condições de se vestirem como as outras. Imagine a falta de amor das que tinham condições para quem não tinha condições. Ele também continua dizendo, olha, se ataviem, se vistam com modéstia e bom senso, ou seja, coisas que fazem parte do caráter da pessoa, ao invés de se preocupar com a aparência externa, que se trata de a cabeleira frisada com ouro, pérolas que não eram essas pérolas que você compra em banquinha aí, hoje, né, aquelas coisas, né, mas eram coisas finas, pérolas e vestuário dispendioso. Lembre-se que o vestuário, por exemplo, quem que podia usar sandália? O escravo não usava sandália, por exemplo. O escravo não tinha calçado, só os senhores, só as pessoas ricas. Então o que Paulo está tratando aqui não é que ele é contra a mulher se produzir. Ele não é contra a mulher se arrumar e se apresentar de maneira decente, com bom senso e com modéstia. Modéstia significa algo que não cause vergonha. E principalmente algo que não cause vergonha em quem não tem aquela condição de ter aquilo que a pessoa tem. Então a preocupação de Paulo é que os falsos mestres, depois, ele fala no início lá do capítulo 1, ele fala dessas pessoas que falam demais, que nem sabem o que estou falando. No segunda carta ele fala das mulheres, dos falsos mestres que carregam casa sobrecarregada de mulherinhas cheias de pecado. Os falsos mestres estavam, de certa forma, tendo um êxito em trazer as mulheres para o seu lado. Alguns homens também. E dentro disso, da liberdade que elas estavam adquirindo na igreja, elas estavam indo além. Ao invés de virem com modéstia e com o intuito de servir de edificação, elas estavam simplesmente preocupadas em aparecer. Eu fiquei espantado em pagar agora, né? Eu não fiz os cálculos na hora, mas suponhamos por base o trabalho de uma pessoa, como a gente está vendo aqui, de R$150, pagar 10 mil num penteado de cabelo, num vestido, em qualquer coisa que literalmente foge da realidade. Por que você vai andar com uma roupa num valor tanto, se talvez teu irmão que está ao lado, tua irmã está numa necessidade tremenda? Isso é extremamente falta de amor. Aí ele continua dizendo também, versículo 10, elas precisam ser cheias de boas obras, como é próprio as mulheres que professam ser piedosas. Vocês estão passando por alto, só para a gente entender o que Paulo quer dizer, depois quando chegar no versículo 14 e 15, que é onde eu quero focar o sermão. Versículo 11, a mulher aprende em silêncio com toda submissão. Não é que a mulher não possa sair nenhum som da sua boca. O que o texto significa é que internamente ela deve estar aprendendo com paz, com mansidão. Porque uma das coisas também que, por exemplo, acontecia na igreja de Corinto é que as mulheres tomavam a frente. Então um homem estava ensinando, ela levantava no meio e começava a desafiar. Começava a afrontar a autoridade masculina que estava falando, estava trazendo os estudos. E não permite que a mulher ensine, nem que exerça a autoridade de homem, esteja porém em silêncio. E aí vai entrar. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido. Quando aconteceu aquele fato em Gênesis 3, que Adão comeu da fruta que não deveria se comer, ele volta a dizer, não era maçã. Todo mundo pensa que é maçã. Faz desenho da fruta que maçã. A gente não sabe que fruta é. Nós não sabemos que fruta é. Mas Adão não foi iludido porque ele recebeu da própria boca de Deus as instruções. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não vai comer. Não vai comer dela. Eva não estava nesse momento com Adão. Ela não estava com Adão quando Adão recebeu essa ordenança. O que nós entendemos é que Adão chegou depois a Eva e falou a ela o que Deus havia falado. Olha, Eva, Deus disse isso. E aí quando chega na questão, o Satanás se aproxima de Eva e não de Adão. Torce a palavra de Deus, é assim que Deus disse, e ela começa a abraçar aquilo que Satanás fala, ela começa a olhar para a árvore, começa a ceder aos desejos,
E não foi por ela que o pecado entrou no mundo. Não foi porque Eva comeu primeiro e depois Deus deu para Adão que o pecado entrou por ela. O pecado entrou porque Adão decidiu desobedecer a Deus. Eva não é a cabeça da raça, Adão é. E aqui Paulo ele fala algo interessante. Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, e aqui é onde eu quero focar a nossa meditação nessa manhã para o Dia das Mães. Todavia, será preservada, será salva através de sua missão de mãe. Se ela permanecer em fé, amor, ou dependendo da tradução, caridade, santificação e bom senso. Você lembra uma das maldições ou das coisas que Deus falou para a serpente com relação à mulher em Gênesis 3? Da semente. Mas o que ele vai fazer? O que ele fez antes? Porém, inimizade entre ti e a mulher. Mulher, talvez a gente lendo esse texto não faça questão, mas sabia que Satanás tem um ódio mortal das mulheres? Não é que ele odeia a criação. Nós sabemos que está escrito lá, porém, inimizade entre ti e a mulher. Nós sabemos que tudo o que Satanás faz, ele faz com o intuito de afrontar a Deus e com o intuito também de querer se apresentar como melhor do que Deus. A Bíblia diz que esse sistema, esse mundo é governado, vamos dizer assim, no final por Deus, mas nós sabemos que há uma resistência e há o príncipe deste mundo, o Deus deste século. Em 1 João 5 diz que todo o mundo, e não está falando de todas as pessoas ali, na questão de mundo, mas está falando do sistema, jaz, está deitado, está sobre o maligno. O que nós entendemos com isso é que tudo o que o mundo prega, na verdade, é diabólico, é satânico, e quem tem como intuito afrontar a Deus. E uma das coisas que nós não podemos ignorar aqui, especialmente as mães, é que ao longo da história, especialmente na nossa época, tem se pregado e tem se propagado que filhos devem ser a última coisa da sua busca na sua vida. Que das coisas que uma mulher deve fazer, ela deve competir com o homem, ela deve provar que é melhor que o homem, e ela deve vencer o homem, para daí então, se ela quiser ou não ter filhos. Eu disse no início que há mulheres que não têm a condição biológica de terem, mas isso não significa que é impossível. Um dos casos que eu poderia falar, lembra da irmã da Daisy que veio, a Daisy? Ela biologicamente não poderia ter filhos. Ela não poderia ter filhos, e ela teve duas. Ainda no seminário perdeu um, né? Teve a perda de um, e depois nasceu a Daça e depois a Júlia. Nós cremos em milagres. Não é porque nós somos cessacionistas, não cremos na atualidade dos dons, que nós falamos que nós não cremos no agir e no mover sobrenatural de Deus. Nós cremos que Deus pode agir sobrenaturalmente na vida de quem Ele quiser. Mas uma das coisas, e um dos enganos que está sendo pregado por Satanás, e é importante que as mulheres prestem atenção nisso, é de que você deve competir com o homem. E nós vemos isso, vamos dizer assim, nas profissões. Nós vemos isso nos esportes, que quando se fala, não, esse esporte não é que a mulher não deva participar, é que não faz parte da natureza delicada dela esse tipo de esporte, mas não, você está me... E quando as pessoas, especialmente as mulheres, ouvem isso e pensam que devem competir, devo ter meu espaço, eu devo isso, eu devo ser reconhecido por isso literalmente comeu o fruto de Satanás. Abraçou aquilo que Paulo está dizendo aqui, que a mulher ela foi enganada. E uma das formas de Satanás tem de lidar com a mulher é com a parte do engano. Nós temos os falsos mestres aqui que Paulo está combatendo, que de alguma forma estava enganando as mulheres. E nós temos outros falsos mestres da nossa época, não somente homens e mulheres que vêm ao púlpito e pregam doutrinas errôneas. Nós temos a TV, que é um falso mestre, novelas, seriados, filmes. Nós temos os grupos musicais que são falsos mestres. Nós temos, vamos dizer assim, certas áreas da sociologia, da psicologia. Nós temos o feminismo e o machismo também. Tudo aquilo que foge do padrão que Deus criou é falso.
E uma das coisas que Paulo diz aqui é o seguinte: a mulher, ela foi enganada. E por causa disso, Deus não deixou de trazer sobre ela um certo tipo de maldição. Para o homem foi qual? O trabalho. Nós trabalhamos por causa da desobediência de Adão. E do suor do teu rosto, o que acontecerá? Você tirará o seu sustento. Na questão da mulher, ó, em dores dará a luz a filhos. Então essa é um tipo de maldição. Mas aqui no versículo 15 diz: todavia, em face de todas essas coisas que aconteceram, uma mulher será mantida na presença de Deus, não por dar filhos, porque muita gente tem o seguinte: olha, se eu der filhos, eu vou ser salvo. Não é isso que o texto diz. A salvação é através da fé em Cristo Jesus, é pela graça através da fé em Cristo. Então, se você é mãe, isso não significa que automaticamente, eu vou para o céu. Mas uma das coisas que Paulo está falando: olha, mulher, na igreja, a sua tarefa não é ensinar. A sua tarefa não é competir com o homem de tal maneira que você esteja no mesmo patamar do que o homem. Não significa que estão em patamares diferentes, eu volto a dizer isso. Elas estão em tarefas, o homem e a mulher estão em tarefas diferentes. Eu digo para vocês, na hora de ser cobrado, por exemplo, eu vou ser cobrado duplamente. Eu vou ser cobrado por ser homem, da forma como eu agi com a minha esposa e com a minha filha. E Tiago 3,1 diz: não queiram muito de vós ser mestres, porque havereis de prestar dobrado juízo. Aqueles que vêm à frente com desejo de ensinar, saiba que vai ter um julgamento especial, justamente só para quem ensina. Tiago 3,1. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, irmãos, cuidem com a forma como vocês vêm, se apresentam à igreja, para não causar tristeza ao coração daquelas que não têm como ser como vocês são. Ao invés de servirem de pedra de tropeço, sirvam como mão estendida, ou como aqueles que vão servir como edificação. Na hora do ensino, vocês aprendam com espírito tranquilo, cuidem para que não desonrem os vossos esposos na frente de todo mundo, e que principalmente não esqueçam que no Éden, Adão, ele pecou porque ele sabia o que estava fazendo, mas a mulher foi enganada. E uma das maneiras de vocês não serem mais enganadas por Satanás é que vocês se atenham à missão que Deus deu a vocês. A missão que Deus deu a vocês é de ser mãe. Então, ponto número 1, as mulheres, especialmente as mães e aquelas que estão almejando ser mãe, não planejem a questão dos filhos como se fosse algo à parte da sua vida, como, bom, eu tive filhos, eu já cansei de ouvir mulheres, bom, eu tive filhos e depois que meus filhos cresceram, agora eu voltei a viver. Como se o cuidar dos filhos fosse uma obrigação que você, eu vou fazer para Deus, mas se eu pudesse, não. Deus olha para capacidade de gerar filhos como uma bênção, como uma missão. Eu lembro de D.L. Moody, Dwight Lyman Moody. Uma mulher chegou nele e falou: Moody, eu quero pregar. Moody, talvez nem todos conheçam Moody. Moody foi um evangelista na Inglaterra, um homem que ganhou muitas almas para Cristo. Chegou: Moody, eu quero pregar, eu quero ser alguém que fala da palavra. Aí ele chegou para ela e falou: a senhora tem filhos? Ela falou: tenho. Então eis aí a sua congregação. Eis aí o seu lugar, onde você pode ser útil para Deus. Não que a mulher não possa ser útil na igreja, mas principalmente o que Paulo está trazendo aqui, ela será preservada, ou a evidência futura de que essa mulher está sendo salva de fato, é que ela caminha debaixo de submissão a Deus, da tarefa que Deus deu a ela. E se você ler mais essas revistas odiernas, ou dos nossos dias, atenta para as conquistas que as mulheres estão tendo na sociedade e fica olhando para aquilo: eu gostaria de ter isso, e em contrapartida olhando para quem você é e o que você tem no seu lar, a forma como você age. Eu sou uma fracassada, eu estou perdendo ou não estou desfrutando do melhor da minha vida ficando em casa cuidando dos meus filhos. Não é do seu marido que você está contra, não é do pastor que prega essa doutrina que você está se levantando contra Deus. É contra a pessoa de Deus e contra a missão que Ele te deu que você está levantando punhos e dizendo: eu estou insatisfeita com essa missão que o Senhor me deu, eu quero algo além do que o Senhor está me dando, eu quero ser como as mulheres do mundo. Com isso eu quero dizer um parênteses: não é pecado a mulher trabalhar. Em nenhum lugar da Bíblia nós vemos isso.
Não é pecado a mulher ver que o esposo está em uma certa condições em que ele não pode trazer o sustento para casa por determinada situação e querer ajudar no sustento da casa para que possam viver de maneira digna. O que a Bíblia condena, o que é contra a criação, é uma mulher estar insatisfeita por ser mulher. E por causa da condição de ser mulher, ela está sujeita àquilo que é a extensão daquilo que ela pode ser, ao invés de ficar, eu quero ser como um homem, eu quero ter o espaço dele, eu quero ganhar como ele ganha, eu quero ser reconhecido como ele reconhece. Se você, mãe, nessa manhã aqui, tem esse tipo de pensamento, peça para que a palavra, Senhor, que a tua palavra transforme a minha forma de ver. Que a tua palavra traga paz ao meu coração de ficar e de cuidar dos meus filhos. Porque olha, os filhos vão crescer. E os filhos, de certa forma, serão o que os pais foram no tempo que os filhos estiveram junto com eles. Há aqueles que criam com toda a piedade, com todo o temor, e os filhos decidem debandar, mas eu tenho certeza que esses pais dormem com a cabeça tranquila no travesseiro, eles não dormem numa pedra, dizendo, olha, eu poderia ter feito isso, não fiz, eu poderia ter falado isso, não falei, quando os filhos debandam. Mas quando os filhos debandam e os pais sabem que fizeram o que deveriam ter feito, estes gozam da paz do Senhor. Mas os pais sabem quando estão em falta com os filhos. Os pais sabem, a mãe sabe quando não tem um bom relacionamento com a filha ou com o filho. O filho sabe quando os pais não têm um bom relacionamento com ele, quando eles querem buscar ter um bom relacionamento com os pais. E o que nós estamos vendo aqui é que Deus deu uma missão. A missão do homem é trazer a palavra de Deus, é conduzir o lar, é conduzir a adoração em casa, é ser o ponto de segurança para a esposa, é transmitir segurança para a mulher, é transmitir confiança para a mulher, é trazer o sustento para casa. Essa é a responsabilidade que o homem deu. E a responsabilidade que Deus deu à mulher é de ser aquela que vai fazer o seu lar ser frutífero. Depois você pode ler aqui, como nós vimos no Salmo 100, se não me engano, é o Salmo 127 ou 126, 127, que fala, ela será como uma videira no seu lar, os ramos espalharão. Fala que os filhos, em outros salmos, serão como flechas na aljava, serão cheios. E para isso nós precisamos ter a nossa mente moldada pela palavra de Deus. Todavia, será preservada por sua missão. Então a mãe é uma missionária. Você não precisa ir lá para onde Vivinha e Maria estão, na África, para se considerar alguém enviado da parte de Deus. No seu lar, você pode cumprir uma missão. Agora, de que maneira a mãe cumpre essa missão no lar? Quais são, vamos dizer assim, as coisas que nós podemos dizer? Olha, se você vê que isso está sendo visto na sua vida, reconhecido, foi lido, o Renan leu, né, o Provérbios, né, que o seu marido se levanta e te chama de idosa e os filhos a elogiam na frente de todo mundo, não é porque ela é bonita, somente. Não é porque ela é amável, mas eu creio principalmente que há características da pessoa, do caráter de Deus visto na vida dessa mulher, que enche os olhos dos filhos, que enche os olhos do esposo. E aqui nós vamos ver algumas questões. Primeiro, essa mulher dá evidências, que eu vou dar ao sentido do texto sobre a salvação preservada. Essa mulher dá evidências de que ela está andando na fé salvífica, na fé que salva, quando ela anda em fé. Tem alguma outra tradução que traz verdade ou fidelidade? Todas trazem fé. E nós sabemos que uma das coisas que é peculiar na andada ou na caminhada com Deus é fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E uma das características de que uma mãe tem sido uma mãe correta aos olhos de Deus é a sua caminhada na fé. A forma como ela se relaciona com Deus. Caminhada na fé não é caminhada com o esposo, não é caminhada com o filho, não é caminhada com Deus. E uma das coisas que Paulo está dizendo, a sua missão primeiramente, mãe, é que os seus filhos vejam que você está andando com Deus, que você é uma mulher piedosa. Lembra que ele vai dizer aqui no versículo 10, como é próprio as mulheres que professam ser piedosas. Se você fala, eu sou uma mulher que teme a Deus, uma das coisas que você pode realmente, esta é a prova de que eu temo a Deus, é que você anda com Deus. E isso é visto em várias áreas da sua vida. Desde a forma como você varre uma casa, ou como você recebe seu esposo, seu filho dentro de casa. E lógico, a gente poderia entrar em vários... mas ele não me trata bem, ele isso, ele... Lembre-se, a sua fidelidade é como para o Senhor. Não está na dependência
Da mesma forma, o homem que deve amar a esposa, ele não deve amar a esposa porque ela é submissa. Ele deve amar a esposa porque Deus manda com que o homem ame a esposa, assim como Cristo amou e se entregou pela igreja, independente se ela é submissa ou não. E do outro lado, a mulher deve ser submissa e tratar o homem bem, não porque ele é bom para você, mas é porque você entende, eu vou fazer isso não porque você merece. Eu vou fazer isso porque como eu temo ao Senhor e de maneira alguma eu quero desonrá-lo na minha vida, eu vou obedecer a Deus sendo submissa a você, mas você saiba que você vai colher o que você planta ao homem que não ama a sua esposa. E uma das coisas que Paulo diz aqui, na missão materna, é necessário que essa mãe permaneça, fique firme, persevere na fé. É necessário que você conheça as verdades de Deus. É necessário que você ame a palavra de Deus para você poder andar com Deus. A segunda questão é amor. Uma das coisas que o andar com Deus produz é amor. Quanto mais você anda com Deus, mais você vê o quão indigno você é do amor dele. E quanto mais você vê que Deus te ama, mais você pode amar os outros. Eu quero falar aqui do amor que está aqui, não é o amor filadélfico, filos, o amor de irmão, meu camarada. Não é o amor eros, o amor físico, sexual, é o amor ágape. É aquele que coloca o outro na frente e considera o outro digno de todo o bem que você pode buscar em favor dele ou dela. E ontem eu mostrei para dar um vídeo, chorei, todas as vezes que eu vejo o vídeo eu choro. É um senhor, chegou no final da vida com a sua esposa e ela desenvolveu um mal de Alzheimer. E aí a história é bonita, porque ele conta a história de que todas as vezes que eles saíam para namorar, ele saía e carregava ela para andar de bicicleta. Só que aí ela foi se tornando tão necessitada de cuidados especiais. Por exemplo, ele tem uma casa de 2 andares, aí colocou um elevadorzinho na escada e mostra ele dando comida para ela, ele penteando o cabelo dela, ele pondo brinco nela, passando batonzinho nela. E aí, no dia que foram fazer a entrevista com ele levou ela para andar de bicicleta. E aí ele mandou fazer uma bicicleta. E pôs tipo um tronozinho na frente da bicicleta. Sabe aquelas bicicletas que carregam gás, que tem aquele negócio na frente? Não é aquilo, não está carregando gás. É um tipo de modelo daquilo em que ela senta e aí o capacete dela, de segurança, tem uma coroa, como se fosse uma princesa. E ele disse o seguinte: ela cuidou de mim a minha vida toda. E porque Deus me amou de tal maneira, eu me privo de tudo que eu poderia fazer em face da doença dela e eu vou me gastar por ela até enquanto ela viver. O amor sacrificial é isso. Você não está pensando no que você pode receber ou o que você acha que você deveria receber. Você não está pensando na honra que você gostaria de ter e na aprovação ou no respeito que você gostaria de ter. O seu desejo é amar a pessoa de tal maneira que fica evidente que não é você que está amando ela, é Deus através de você que está querendo acessar aquele coração dele. Ou até se ele realmente é um esposo amoroso, a esposa vai com mais intento, mas o amor se mostra mais em face à ira, à falta de amor. Isso que você vê que é amor. É fácil acenar para quem te acena, é fácil dar a mão para quem estende a mão para você, é fácil sorrir para quem sorri para você. Isso não é amor aos olhos de Cristo. Você pode ler depois no final do capítulo 5. Aos olhos de Cristo, isso não é amor. Isso é o que os incrédulos fazem. Aos olhos de Cristo, amor é você ir além. É literalmente você falar: olha, você me busca o meu mal. Ou você não faz aquilo que eu acho que gostaria de receber, mas sabe de uma coisa? Você não é a pessoa que me controla. As suas atitudes não me dominam de tal maneira que eu vou devolver na mesma moeda. Eu sou uma mulher controlada pelo Espírito Santo e guiada pela palavra de Deus de tal maneira que o que eu vou fazer para você não é para me aparecer, é porque eu literalmente te amo. Eu quero o teu bem, eu quero o melhor para você. Então, uma mulher que anda na fé é uma mulher também que ama. É uma mulher que se abnega. É uma mulher que não busca o seu próprio interesse. É uma mulher que tem os outros e não a si mesmo à frente de tudo. É uma mulher também que santificação. Ela anda em santidade. E uma das coisas que Paulo fala aqui é que uma das áreas que você pode ver que uma mulher está andando em santidade é da forma como ela se porta. É da forma como ela se apresenta diante de todos. Ele fala: olha, cuide com essas coisas dispendiosas, com essa beleza externa. Geralmente quem gosta, isso daí, talvez eu não estou falando nenhuma aberração. Isso serve para o homem e serve para a mulher.
Pessoas que valorizam demais a beleza, e eu tenho acho que 2 irmãs aqui que trabalham com beleza, né? A Shirley e a Betânia. Não é nada contra quem trabalha com beleza, mas talvez vocês que estão lidando com isso possam entender o que eu estou falando. Quando você encontra alguém que valoriza demais a beleza, e acha que o reconhecimento que ela deve ter é pela beleza, mas você vê que a pessoa é oca, você vê que a pessoa é vazia, não sabe conversar, não tem nenhum tipo de comportamento correto para com o próximo, e se finca e se segura em cima da beleza, achando que porque eu vou ser bonita, os outros vão me amar. Olha, você vai virar um maracujá, tanto homem quanto mulher. E às vezes tem uma senhora que eu vejo aqui na freguesia, de vez em quando, dá pra ver que ela é carregada de plástica. Carregada de plástico. E chega um momento que fica feio, porque tem plásticas que quando sai errado, a boca fica parecendo aquelas câmaras de ar. A gente ri, né? Mas por um lado, se coloca no lugar daquela pessoa. Talvez o quão vazio aquela pessoa se sinta ao ponto de ter que apelar para a beleza, para que alguém olhe para ela e preste atenção nela. E o que eu tenho falado para os adolescentes e para as adolescentes aqui, na questão do relacionamento futuro, é que se você acha que as suas qualidades a serem notadas é a sua beleza física, você não vai atrair ninguém piedoso. Você não vai atrair um homem de Deus e você não vai atrair uma mulher de Deus. Você vai atrair um homem carnal que só quer as coisas da carne, e você vai atrair uma mulher carnal que só quer as coisas da carne. Se você acha que, vamos dizer assim, a comissão de frente ou a propaganda inicial deve ser porque você é bonito, mas devem ser as virtudes que fazem uma pessoa, especialmente o caráter de Cristo. E uma das coisas que Paulo está falando aqui, olha mãe, uma das maneiras que dá evidência de que você está sendo preservado, que você está cumprindo a sua missão de fato, é que você anda com Deus, você é uma pessoa que ama e você anda em santidade. Você não é uma pessoa que, vamos colocar aqui o que Paulo está falando, que copia, olha para o mundo e quer ser como aquelas mulheres do mundo, mas você é uma pessoa que tem a sua mente todo dia transformada e renovada pela palavra de Deus, o que o seu intuito é longe de querer parecer com qualquer padrão mundano, de que as pessoas olharem para você e não te vejam, mas vejam Cristo em você. E consagração, que é uma palavra-chave para santificação, é uma coisa a se pensar. E eu, como mãe, me consagro a meu esposo, a meus filhos, a minha família. Eu entendo que Deus me separou para esta família, então para esta família eu vou me dedicar. Independente se essa família precisa ou merece ou não o seu amor. Lembre-se, isso não está em pauta. Deus me separou para isso e por causa disso eu vou me consagrar a Ele. E por fim, bom senso. Tem uma outra tradução para bom senso aí? Todas trazem bom senso? Modéstia? Mas sabe o que significa? É uma pessoa que não é dominada pelas paixões. Uma pessoa excessivamente emocional. É uma pessoa equilibrada, não uma pessoa desequilibrada. Bom senso, modéstia, não está falando da parte exterior, como talvez aqui como no caso no versículo 9 e 10, que ele fala da roupa, mas modéstia nesse contexto está se falando do espírito, talvez lá, quando fala em 1 de Pedro 3, o espírito manso e tranquilo. Porque quando uma mulher não é mansa e tranquila, ela cai dentro daquilo que Provérbios diz: melhor é morar no eirado da casa do que junto com uma mulher rixosa. Uma das evidências de que você não está andando com modéstia, bom senso, espírito manso e tranquilo, é o quanto que você briga. É o quanto que faz guerra por coisas que talvez aos olhos dos homens, e infelizmente os homens não entendem as mulheres e procuram, homens, você deve procurar entender a sua esposa. Por isso é necessário comunicação. Como que você vê isso? Por que você falou dessa forma? Eu queria entender. A mulher, ela se sente amada quando o homem busca entendê-la. E você chega e fala: olha, você falou isso, para mim não faz sentido, mas eu quero entender por que faz sentido para você isso. E você vai e demonstra de que maneira você ama ela ao ouvi-la. Mas homens também criam mulheres rixosas. Os homens contribuem com isso. As mulheres não têm, vamos dizer assim, justificativa nenhuma para serem rixosas. Um pecado não justifica o outro. Mas os homens não podem ignorar que o seu comportamento pode alavancar mais com que a mulher seja rixosa. 4 coisas aqui então que Paulo fala.
A mulher recebeu a missão de ser mãe. Você pode criar... Martinho Lutero diz a história, só para a questão de filhos, que na Alemanha os mais novos tiravam o chapéu para os mais velhos. Aí teve um dia que Martinho Lutero entrou na sala e tirou o chapéu para os seus alunos mais novos. E aí o outro viu, falou assim: mas isso é desonroso. Aí Martinho Lutero falou: eu não sei de quem diante eu estou. Talvez eu esteja diante de um presidente. Talvez eu esteja diante de um presidente de alguma coisa, de alguém que vai ser uma pessoa importante na vida. E mãe, não olhe para o seu filho como uma perda de tempo, perca de tempo, como um fracasso. Olha, não tem jeito, não vai dar certo. Invista no seu filho. Uma das maneiras que você pode investir no seu filho e na sua filha é em oração. Mais do que dar presentes, mais do que dar tudo que o seu filho ou sua filha pede, a melhor maneira de investir no seu filho é falando do seu filho para Deus. Senhor, tem essas áreas em que eu não consigo acessar o coração do meu filho e da minha filha. Tem áreas em que eu não sei como chegar e falar com meu filho e com a minha filha. Mas eu venho a Ti que tem o dom de penetrar o coração do homem e da mulher, e eu peço que o Senhor me dê sabedoria para atingir aquele coração. E por isso, se o meu filho não ora, se o meu filho não tem comunhão contigo, se a minha filha não tem comunhão contigo, lembre-se, mãe, você pode ser um daqueles 4 que levou um paralítico na presença de Cristo. Lembra a história que eles precisaram abrir o telhado, estava tão cheio, eles precisaram abrir o telhado e com todo o tato, todo o cuidado, qualquer erro ali poderia fazer ele cair e ficar pior de vez. E colocaram ele na presença de Cristo, e Cristo disse assim, vendo-lhes a fé, se não me engano está em Marcos 2, vendo-lhes a fé. Cristo não viu a fé do paralítico. Cristo viu a fé dos amigos ao ponto deles não ficarem preocupados com dificuldade nenhuma. Eles não ficaram desanimados com a multidão, eles não ficaram desanimados com o esforço que eles deveriam fazer para levá-lo até lá em cima, nem com o que requeriria deles. A única coisa que eles queriam colocar o amigo dele na presença de Cristo. E mães, muitas vezes seus filhos são paralíticos espiritualmente, não andam com Cristo. E a única maneira de você pô-los diante de Cristo é em oração. E se eles não vão, você pode levá-lo. E ao invés da mãe fazer isso sozinha, seria interessante o pai se juntar à mãe em oração e levar os filhos em oração. Mas não desanime. Não olhe como se, olha, essa situação está pior, não vai mudar. Não coloque Deus dentro de uma caixa de fósforo achando que o problema é maior que Deus. Mas vá até Ele, ó mulher, e fale: Senhor, faça como a Ana orou aqui, né? E clamou a Deus. E eu tenho plena convicção de que Deus colocará um canto de júbilo nos seus lábios. Deus, Ele fez isso com as mulheres que clamaram a Ele. Você pode ler a Bíblia e ver que as mulheres que clamaram foram respondidas e elas louvaram a Deus. Você pode lembrar no Magnificat de Maria: meu espírito se alegra em Deus, meu Deus e meu Salvador. Mas que nesse dia você possa olhar para essa missão que Deus te deu, ainda que você pense: poxa, eu cometi muitos erros no passado, e alguns deles eu estou colhendo com meu esposo, ou com meus filhos. Não significa que não haja graça para que você comece fazendo o que é correto agora. Chegue diante de Deus, reconheça: Senhor, eu fui uma mãe insensata, eu não valorizei a missão que o Senhor me deu, eu não planejei na missão que o Senhor me deu, mas já que eu estou dentro dessa missão, me ajude a caminhar da maneira correta. Me ajude a agir da maneira que o Teu nome seja honrado. E começa com essas 4 coisas: fé, amor, santificação e bom senso. Que Deus abençoe as mães desse dia, que vocês possam se alegrar com a missão que Deus deu a você. Pai, obrigado porque o Senhor, mesmo em face à tragédia do Éden, o Senhor providenciou um meio de que a mulher pudesse se alegrar em ter filhos. Não olhasse simplesmente para a dor de ter filhos. Eu pude presenciar isso, não senti, mas eu pude presenciar o quão dolorido isso é. Mas também eu pude presenciar como que o choro do nenê, a alegria de carregar nos braços faz com que imediatamente a dor do parto seja esquecida. Pai, eu peço que o Senhor traga alegria aos corações das mães que aqui estão nesse momento. Possam olhar para os seus filhos como um presente vindo do Senhor e não como um mal ou um infortúnio da vida em que agora eles devem carregar como peso
como alguém que está roubando a liberdade, como alguém que está privando ela de viver a vida que gostaria de viver. Na verdade, os filhos constituem muitas vezes livramentos em que, se mães não tivessem filhos, talvez já teriam se perdido plenamente. Nós vimos que o Senhor é uma pessoa sábia, é alguém que sabe aplicar o conhecimento que tem. Por isso eu peço a Deus que, se alguma mãe não tem sabedoria, não tem o conhecimento, o entendimento necessário para agir com os filhos, que possam ir até Ti e encontrar sabedoria suficiente para edificar o seu lar, e não com as próprias mãos derrubar. Esse é o nosso agradecimento nesta manhã e o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Feliz Dia das Mães, Deus abençoe, e até a noite, se assim o Senhor permitir.